Em 317 Constantino adota o cristianismo como religião oficial do império, transforma vários templos pagãos romanos em templos religiosos cristãos. Em 325 Constantino convoca o Concílio de Nicéia para determinar os ritos e preceitos da nova religião. No concílio foi determinado os cultos, ensinos, a instituição da Páscoa, das festividades, do calendário eclesiástico além de determinar a hierarquia da nova igreja e o papado. Azazel havia traçado seu plano de criar uma religião oficial, a fim de alterar e corromper totalmente o ensino puro e verdadeiro do Messias. Assim nasce o catolicismo, a nova religião que havia usurpado o ensino do Messias e o corrompeu com ensinos humanos, paganismo, idolatria e diversos ensinos que tanto o mestre como seus discípulos nunca ordenaram. O catolicismo criou vários meios de manipular totalmente as pessoas, desde lugares de punição, intercessão de santos, objetos sagrados dentre outros. Criou o inferno, que na realidade se deriva de inférios, a sepultura dos mortos, mas que no catolicismo se tornou o temido inferno de fogo e punição, além da crença no purgatório e almas, onde as mesmas eram atormentadas caso desobedecessem à religião, o mesmo conceito utilizado no Egito Antigo, como registrado no Livro dos Mortos, uma forma de criar medo e terror entre as pessoas e as mesmas serem submissas à sua doutrina. O ensino puro e simples do mestre foi transformado em inúmeros preceitos, doutrinas e ordenanças no meio religioso, graças a homens corruptos a serviço dos caídos, os quais querem a todo custo levar as pessoas à perdição. Tudo começou com o catolicismo, o qual usurpou as escrituras, e em seu lugar instaurou doutrinas humanas e cultos pagãos, a mesma igreja que se diz ser fundada por Pedro, mas que não segue em nada o verdadeiro ensino do mestre. Pedro não fundou nenhuma igreja física. Quando o Messias se referiu que sobre Pedro ergueria sua igreja, ele se referia ao corpo de Pedro, o templo vivo do Pai, sobre esta pedra, ou seja, Pedro. O nome Pedro é tradução de Petros, ou seja, pedra, tanto que em sua carta Pedro confirma isso, dizendo que somos pedras vivas, que constituem a igreja do Messias e não uma igreja física de pedra e tijolo. Em nenhuma passagem bíblica cita Pedro se declarando papa ou líder de alguma igreja. Paulo não menciona nenhuma igreja de Pedro quando esteve preso em Roma por 2 anos. Não há nenhuma menção da Igreja Católica na Bíblia, nem mesmo em Apocalipse, quando o Messias enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. Se de fato o catolicismo foi fundado por ele, devia haver uma carta destinada a tal, mas não há nenhuma. O catolicismo foi fundado há quase 300 anos depois da morte de Pedro. Quem o instaurou foi o imperador Constantino. Todos os preceitos e ordenanças do catolicismo foram fundamentados por Constantino e não por Pedro. A verdadeira igreja é o corpo humano, templo do Pai, criado à sua imagem e semelhança, assim como Paulo descreveu, e na época dos discípulos havia grupos de irmãos da verdade em todas as cidades por eles visitadas. Logo após a morte dos discípulos, a igreja ficou abalada. Nisto se levantaram falsos líderes, os quais se assumiam como sucessores dos discípulos, a exemplo Clemente, Lino, Irineu, Anacleto, dentre outros. Mais tarde, com a criação da doutrina católica romana por Constantino, foi promulgado que tais falsos líderes eram sucessores de Pedro, que erroneamente foi ordenado como primeiro papa, e seguido por eles como demais papas. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Tanto Pedro como demais discípulos nunca se colocaram como mestres ou líderes, pois isso contraria ao ensino do Messias, o qual disse que ninguém devia se exaltar ou se colocar acima dos demais, muito menos a cargo de Papa, o qual significa Pai, sendo que o Messias disse para não chamarmos ninguém nessa terra de Pai, pois só um é nosso Pai.